Já que você falou dessa história, esse foi aquele acidente da Fórmula 3 inglesa que você voou, que deu uma... né? Isso, foi. Tem uma história que o Luca Bassani me contou, né? Que eu não sei se você vai lembrar, porque você devia estar meio blog. Eu não só lembro, eu lembro como conto para todo mundo. Foi nesse carro aí, exatamente nesse carro. A história que ele me contou é que, quando acabou o acidente, digamos assim, o Edu Bassani, que estava trabalhando com o Gil na época, ele foi correndo até o teu carro e você teria dito para o Edu, corre para o box e avisa para minha mulher que eu tô vivo. Isso. Foi assim, eu vou contar com um pouco mais de detalhes e precisão, né? O Marcel Albers estava um pouco na minha frente, na hora que ele freou para uma curva, ele freou em cima da zebra, e eu estava perto dele, ele freou em cima da zebra, e os carros andavam muito baixo, muito baixinho na época, né, que o chão funcionava com uma pressão, tirava a maior pressão aerodinâmica do chão, né? E quando ele tocou essa zebra, o carro dele ficou no ar, o volante, as rodas dianteiras ficaram no ar e ele não tinha mais controle do carro. E o carro, de uma vez, entrou na minha frente, eu bati na roda traseira dele, subi, eu lembro que daí eu falei, essa vai ser brava, né? E foi, pá. E então, quebrou aquele Santo Antônio, eu bati a cabeça no chão algumas vezes e minha cabeça estava fazendo um barulho assim, eu sentia que, como eles falam que toca o sino, né, tá tocando o sino de Belém na minha cabeça, aquela hora, e eu falei, nossa, o que está acontecendo, sabe quando você pensa? E eu tinha falado, isso foi na primeira volta, e eu tinha falado para a Cláudia, minha esposa, que estava com a minha filha, que tinha 5 meses na época. Ela tinha ido, eu corria com o motor Volkswagen, e a Volkswagen tinha uma suíte, uma hospitality, né, assim, lá perto, e eu falei, vai lá, porque aí você fica protegida do frio e etc, né, e bem na frente da onde isso aconteceu. Então, cara, olha, eu até me arrepio de falar, porque quando eu lembro que eu dei umas viradas que eu meio que via onde que eu estava indo, eu vi que eu estava indo no muro de pneu, um muro com pneu. E eu ali, cara, eu vi anjinho me segurando, né? Que na minha cabeça era um anjinho me segurando. E a minha sorte foi que o carro vinha voando de ponta cabeça, mas vinha voando, que eu não tinha mais proteção nenhuma. E bateu no pneu, levantou e caiu de ponta cabeça. E eu fiquei lá embaixo. E eu lembro que eu falava assim, putz, eu preciso descer daqui, meio que caminhando para minha esposa ver. E vieram duas bandeirinhas, inclusive um deles eu tenho contato com o cara até hoje. Que legal. Nós estamos falando sobre isso, a semana passada ele sempre manda um e-mail no início do ano, perguntando, etc. É o cara até hoje. E eu lembro que eu olhei para ele e falei, cara, eu preciso caminhar, você precisa me levantar aqui, né? Eu preciso caminhar. E eles me levantaram, me levaram assim por trás do muro e me sentaram. A hora que eu olho para frente, era o Bassani, que eu não via faziam vários anos. E eu falei, mas o que esse cara tá fazendo aqui? Eu devo ter morrido. Eu acho que eu morri porque não é possível, né? Aí eu olhei e ele falou assim, Negri, puta acidente, né? Você tá bem? Você tá bem? E eu lembro que eu tava com o negócio da Cláudia e a Ana na minha cabeça. E eu falei para ele, cara, a Cláudia tá ali, vai lá e corre e fala para ela que eu tô bem. E ele saiu voando. Isso tudo tá no vídeo. Se você colocar no YouTube, Negri's Rollover, aparece lá que eu vou colocar. Toda a confusão, aparece lá os caras tirando o meu capacete, e você vê o Bassani vindo, eu olho para ele, falo para ele, ele vira e vai embora. Então, essa história. Eu não sabia que ele estava trabalhando lá na Inglaterra? Nem ideia. Acho que a última vez que eu tinha visto ele foi quando a gente correu de kart junto. Né? Que a gente correu de kart junto. Engraçado, porque a gente tem uma imagem, né? Porque nessa época corriam você, o Rubinho, o Pedro Paulo Diniz, o Gil, e uma parte da temporada o Eduard Neto. E a gente, para quem está de fora,
né? A impressão que eu tenho, você explique se não for assim, a gente tem a impressão de que a brasileirada que está lá, tanto piloto quanto mecânico, jornalista, etc., tem uma certa convivência, pelo menos enquanto está no autódromo. Pelo que você está me falando, não é assim, então. Não, é exatamente assim, e era exatamente assim. Toda quarta-feira a gente ia, todos esses caras que você está falando, a gente ia na casa do Gil, o Gil cozinhava, e a gente assistia filme de terror, e depois ninguém tinha coragem de voltar para casa, porque, imagina, na terra de noite, aquele fog, aquela coisa toda, e a gente ia caminhando para a casa dele, né? Todo mundo com medo de voltar para nossas casas, a gente ficava na casa dele e dormia. Mas só que o fato dele estar lá, de eu ter encontrado, eu não sabia que ele estava lá, né? Eu não sabia que eu morava na Vila de Silverstone, o Gil também morava na Vila de Silverstone, né? Mas eu não sabia que o Bassani estava lá, né? Cara, eu falei, pô, sei lá, acho que foi já.